abençoe. Que haja um novo despertar, que haja uma nova experiência. Deus, por quem Tu és. Pai, nós oramos na Sua presença. Algo novo, algo fresco. Yesterday's oil is gone. O óleo de ontem já foi. We want fresh oil. Nós queremos o óleo We want a fresh de anointing. hoje, We fresco. want a fresh touch. Queremos um novo aroma. Fresh touch. Queremos um novo começo. A fresh touch. Um toque fresco. Um novo toque. Thank you, Jesus. Em nome de Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. No nome de Amen. Jesus. Amen. Amém. Tell your neighbor, welcome to the presence of the Lord. Diga ao seu vizinho, você é bem-vindo na presença do Senhor. And take your seat. Hallelujah. Por gentileza, tome o seu assento. It's good to be here tonight. É bom estar aqui nessa noite. Thank you, Pastor, for the invitation. Obrigado, pastor, por convite. It's a great joy to be here. É uma grande alegria estar aqui. Been several times to Abra, Já tive algumas vezes em Évora and I will keep coming. e eu continuarei vindo. Amen. Amém? Hallelujah. Are you ready? Você está pronto? Yes. Sim. I see some people laughing, Eu nodding. vejo algumas pessoas Some sorrindo, looking balançando a at me. cabeça. Some looking at me as if I'm a ghost. Alguns estão olhando para mim como se eu fosse um fantasma. Smile. Sorria. You're in the presence of the Lord. Você está na presença do Senhor. Amen. And in His presence there is fullness of joy. Na presença dele há a plenitude da alegria. Amen. Amém? I want to see your teeth. Eu quero ver os seus dentes. Hallelujah. Amém? I love it when people smile. Eu amo quando as pessoas sorriem. Yes. Sim. Turn me to the book of Isaiah. Vamos ler o livro de Isaías. Isaiah chapter 6. Isaías capítulo 6. Verse 1 it says this. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne high and lifted up. And the train of his robe filled the temple. Isaiah 6 verse 1. Isaías capítulo 6 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Hallelujah. And the train of his robe filled the temple. Yes. Tonight I want to touch on the glory of God. Então, eu quero falar sobre a glória de Deus. Everybody say glory. Pode dizer glória? Yeah, I know you like to say that. Oh, glory. Eu sei que você gosta de dizer glória. Oh, glory. I want to speak about the glory of God. Eu quero falar sobre a glória do Senhor. In the year that King Uzziah died,
Então, no ano que o rei Uzias morreu, Isaiah started this chapter Isaías escreveu o início desse capítulo, with mentioning King Uzziah. mencionando o rei Uzias. He must have a purpose, is to show us. De certeza que ele tinha um propósito para How mostrar. many of you know that every word in the Bible is inspired by the Holy Spirit? Quantos de vocês sabem que toda palavra da Escritura é inspirada pelo Espírito? And it is needed for us to know. E é necessário que nós saibamos Amen. disso. Amém? Because he could have started this chapter Porque ele poderia ter iniciado esse capítulo immediately by saying, I saw the Lord imediatamente dizendo: eu vi o high and Senhor lifted up. assentado em um trono alto, The train of his robe filled the temple. e as abas da sua veste enchiam o templo. If he would have started like that, Se ele tivesse iniciado assim, it was already glorious. já era But he magnífico. started with King Uzziah. Mas ele inicia com o rei Uzias. Now, what kind of king was he? Agora, que tipo de rei ele era? Was it a godly king? Era um rei que tinha Deus em Was sua it vida? a righteous king? Era um rei de justiça. What was his character? Qual que era a sua forma? How did he rule? How did he reign as king? Como que ele reinou enquanto rei? I was curious. Eu então fiquei curioso. Now I made you curious. Agora estou fazendo você ficar curioso. In the book of 2 Chronicles 26, No livro de 2 Crônicas, verso 3 and 4. 26, it says this: Uzziah was 16 years old when he became king, and he reigned 52 years in Jerusalem. 2 Crônicas 26, Verse 3 and 4. verso 3 e 4, diz que Uzias tinha 16 anos quando se tornou rei. His mother's name was of Jerusalem, O nome da sua mãe era de Jerusalém. and he did what was right in the sight of the Lord, E ele fazia o que era reto aos olhos do according Senhor, to all that his father Uzziah had done. de acordo com os que o seu pai tinha feito. So he sought the God Então in the ele, days of Zechariah. He sought God. He sought God então ele procurou a face de Deus. in the days of Zechariah with understanding the visions of God. Nos dias de Zacarias. Yes? That's Zechariah. Okay, Zechariah. And as long as he sought the Lord, E enquanto ele buscou a face de Deus, the Bible says that God made him prosper. Verse 5. a palavra diz que Deus o tornou próspero. As long as he sought God, Enquanto ele procurou a face de God Deus, made him prosper. Deus o prosperou. Now, how many of you want a prosperous life? Quantos de vocês querem prosperar? Well, seek God. Então, busque a face de Deus. Seek his presence. Procure a sua presença. Always. Sempre. Amen? Because the Bible says, as long as he sought the Lord, God made him prosper. Porque a palavra diz que enquanto ele buscava a sua face, Deus o tornou próspero. Seeking God can only bless you. Buscar a Deus só pode te abençoar. Seeking God brings peace even when there is chaos. Buscar a presença de Deus traz paz em meio ao caos. Seeking God will give you clarity, it will guide you. Procurar a face de Deus trará clareza para a sua vida. King Uzziah sought God, O rei Uzias buscou a Deus. therefore he was blessed. Então, ele foi abençoado. But also the nation was blessed. E a nação foi abençoada. Because the king sought God. Porque o rei buscou a face de Deus. Psalms 33 verse 2 says, Salmos 33, verso 2. happy is the nation Feliz é a nação whose God is the Lord. cujo Deus é Senhor. Happy is the nation whose God is the Lord. Feliz é a nação. Now, addiction, when you're addicted, Então percebe que quando você é viciado em algo, it's not good. não é bom. We always say addiction is not good. Sempre dizemos que vícios não são bons. But tonight, Mas hoje, I want to tell you, eu quero te dizer, please, por favor, be addicted in seeking the presence of God. seja viciado em procurar a face de Deus, em buscar a sua face. Every morning when you wake up, Todas as vezes que você acordar pela the first manhã, thing that you want to do a primeira coisa que você deve is to fazer seek the face of God é buscar a face de Deus and continue to seek His e face. continuar nessa busca. See, seek Him when everything goes well. Então observe que tudo vai bem. See, the problem with many Christians E o problema com muitos cristãos is they start to seek the face of God when things are not going well, é que eles buscam a face de Deus quando as coisas não estão bem, or when they need something from ou God, quando precisam de algo de Deus, or when sickness
doença acerta os seus corpos. David, the psalmist, said this. E observe que o salmista diz o seguinte: King David said this, I will bless the Lord. o rei Davi diz: eu abençoarei Yeah, o Senhor all times. sempre, todos os His dias. praise shall be A adoração continued in my mouth. continua. I will bless the Eu Lord. abençoarei o Senhor. Eu I will abençoarei bless the Lord. o Senhor. No matter what, he said, I will bless the Lord. Ele diz: eu abençoarei o nome do Senhor. No matter what I'm going through, I will bless the Lord. Não tem a ver com o que ele estava passando, era uma decisão. Let this be something that is living inside of you. Que seja algo que viva dentro de você. That you will bless the Lord Que no matter what. você continuamente irá buscar o Senhor. No matter what's coming your way. Não importa o que vem no seu No caminho. matter what you're going through. Não importa o que você esteja You may be on passando. the mountaintop. Mesmo que você esteja no alto do Yes, monte. praise and bless the Lord. Louve e abençoe ao Senhor. You may be in the valley. Praise and bless the Mesmo que Lord. você esteja no vale, louve ao Senhor. God will lift you up. Deus é quem levanta. The secret is to bless the Lord at all times. O segredo é buscar o Senhor, louvá-lo When you feel constantemente. it, Quando você when sente, you don't feel it, quando você não we sente, do not praise God according to what we feel. nós não adoramos a Deus de acordo com o que sentimos. We will bless the Lord. We will praise the Lord who He is. Nós louvamos o Senhor pelo que Ele é, Not what we can get from Him. não pelo que nós podemos obter When dele. you praise God, Mas adoraremos ao Senhor your breakthrough will ultimately come. com gratidão independente do resultado. But you must make that decision. Mas tome essa posição, At all times you will bless the Lord. constantemente adorando ao Senhor. Make it your lifestyle. Seja o teu estilo de vida. To praise and bless the Lord. Adorar, abençoar o nome do Senhor Amen. constantemente. Amém. You know, in verse 6 from the same chapter, Então no verso 6 do mesmo 2 Chronicles capítulo 26, de 2 it says, and now he went out and made war against the Philistines, está escrito: ele saiu à guerra contra os filisteus and broke the wall of Gath, the wall of Jabneh, and the wall of Ashdod. e derrubou os muros de Gate, de Jabne e Asdod. And he built cities around Ashdod and among the Philistines. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. And God helped him against the Philistines, E Deus o ajudou contra os filisteus, against the Arabians who lived in Gurbaal, and against the Meunites. contra os árabes que viviam em Gurbal e contra os meunitas. God helped him. Deus o ajudou. God helped him, and God is still the same. Deus o ajudou e Deus é o mesmo. God will always be with you. Deus sempre estará contigo. Against your enemies, God helped Moses. Contra qualquer inimigo, contra Against Moisés, contra Faraó. God helped Gideon. Deus ajudou Gideão. God helped King Jehoshaphat. Deus ajudou Josafá. And God will help you. E Deus ajuda a Because ti. God is not a respecter of person. Deus ele não tem a ver com respeito à I've pessoa. come to tell you Eu venho te dizer that God is with you. Do not fear. que Deus está contigo. Não Do receia. not be dismayed. Não tenha medo. Because I will not leave you nor forsake you. I'm with you. Pois a palavra diz que eu não te abandonarei, eu não te deixarei. You remember the story about Saul Você lembra da história de Saul? in the book of Acts? No livro de Atos, Acts chapter 9. Atos, livro Acts chapter 9, verse 1. Saulo. That Saul still breathing threats and murder against the disciples of the Lord. Atos capítulo 9 diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Went to the high priest as he journeyed. He came near Damascus. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de And Damasco. suddenly a light shone around him from heaven. E de repente teve uma luz que brilhou ao redor dele, que And he foi do céu. fell to the ground. Ele caiu por terra. And he heard a voice saying to him, E ele ouviu uma voz falando com ele: Saul, Saul, why you persecute me? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Why are you persecuting me? Por que você me persegue? And he said, who are you, Lord? E ele respondeu: quem és tu, And Senhor? then the Lord said, I am Jesus, E o Senhor respondeu: eu sou whom Jesus. you are persecuting. A quem você persegue? Now when Saul was persecuting and threatening the disciples, Então observe que Saulo ele estava preparando e as estava com os discípulos. we read, he was on his way to Damascus. Ele estava no seu caminho para Damasco. And then a great light shone from heaven. E uma grande luz veio do céu. And he fell to the ground. E ele caiu por terra. And he was struck blind. E
ele ficou cego. And he heard a voice. E ele ouviu uma voz. Saulo, in these days we would label him as a serial killer. Hoje em dia nós diríamos que Saulo era um serial killer. He loved to kill, Ele adorava persecute the disciples. e perseguir os discípulos. But that day, Mas naquele dia, this sinner, esse pecador, he could hear the voice of the Lord. ele conseguiu ouvir a voz do Senhor. And sometimes we as Christians, we E por vezes nós, have como difficulties cristãos, hearing the voice of God. temos alguma dificuldade de ouvir a voz do Senhor. But he heard the voice of God. Mas ele ouviu a voz do Senhor. You are his sheep. You are his sheep. E você é a sua ovelha. And his sheep know his voice. E a ovelha ela conhece a voz do Senhor. And you know his voice. Você conhece a voz dele. He heard Jesus speak. Saulo ouviu Jesus falar. Saul, why are you persecuting me? Saulo, por que me persegues? And what boggled my mind E o que faz confusão na minha mente is this. é isso. Saul never persecuted Jesus in person. Saulo nunca perseguiu Jesus em pessoa. Never. Nunca. But Jesus said, why are you persecuting me? Mas Jesus diz, por que me persegues? What Jesus is saying, O que Jesus está dizendo, Jesus took it personal. que Jesus levou para o lado pessoal. If you touch my children, Se você toca os meus filhos, you're touching me. você está me tocando. God will rise up. Deus, ele That's why I said God will fight for you. por isso que eu disse que Deus, ele luta por He'll ti. never leave you. He will fight for you. Ele nunca te deixa, ele luta por ti. Say it to your neighbor, God will fight Diga para a for me. pessoa que está ao seu lado, Deus irá lutar por mim. Yes, he says, I will fight for you. I will be there for you. Sim, ele disse, eu lutarei por você, irei à sua frente. See, King Uzziah, he was feared by the enemy. Observe que o rei Uzias era temido pelos seus He inimigos. was not intimidated by the enemy, Ele não era intimidado pelos seus inimigos. but instead he intimidated the enemy Mas era o contrário, era ele que intimidava. by building cities all around them. Porque ele construía cidades em volta dos seus inimigos. See, it was because King Uzziah he feared the Lord. Isso é porque o Uzias temia o He Senhor. sought the face of God, Ele buscava a face do Senhor. and he did what was right in the sight of the Lord. E ele fazia o que era reto perante os olhos do Senhor. Imagine this, a 16-year-old boy. Imagine isso, 16 anos de idade. He was still a teenager. Ele ainda era um adolescente. Imagine the teenagers now, Imagine adolescentes agora, in the time that we live, nos dias de hoje. if they seek God, Se eles procurarem a if they face, fear God, se eles temerem a if Deus, they do right in the se sight of the fizerem o Lord, que é reto perante o this Senhor, city would be a different city. essa cidade será uma cidade This diferente. nation would be a different nation. Essa nação será uma nação And we diferente. declare that this teenager will hear the voice of E God. nós declaramos que esses jovens estão ouvindo a voz The do Senhor. teenagers will serve God. E que esses adolescentes The servirão a teenagers Deus. will fear God. Que os adolescentes temerão And they will do right in the sight of the e Lord. farão o que é justo perante os olhos do Senhor. You see, we want to do right in the eyes of people. Sabe, às vezes a gente quer fazer as coisas certas nos olhos das pessoas. No, do right in the sight of the Lord. Não o que é correto aos olhos de I don't Deus. care what people say. Eu não quero saber o que as pessoas estão Because dizendo. people always have critics. Porque as pessoas sempre vão But criticar. I want to stay right in the sight of God. Então, seja reto perante os olhos do Senhor. It's what He thinks of me. É o que Ele pensa de mim. It is what He says É o about que me. Ele diz sobre mim. Amen. Amém? So seek God, people. Então, busque a Deus, pessoas. Fear God, people. Então, sejam pessoas And que do what is temam right in the sight of the e Lord. façam o que é justo perante os olhos do Senhor. Seeking God will always bless you and make you successful. Buscar a face de Deus sempre abençoará e tornará você uma Now pessoa it de may take a êxito. while, but ultimately you will be blessed. Independentemente da situação, você será The abençoado. Bible says in the book of Genesis A 39, Bíblia diz em Gênesis 29, verse 2, the Lord was with verso Joseph. 2 diz: The Lord was with Joseph, Deus abençoa José and he was a successful man. e ele era um homem de sucesso. The Amplified says he became a successful A man. versão amplificada diz que ele se tornou um homem de If the sucesso. Lord is with you, success is guaranteed. If the Lord
success is guaranteed. Se Deus está contigo, o sucesso é garantido. Very simple. É muito simples. Amen. Amém. But we have to live a righteous life. Mas temos que viver uma vida. We have to live a holy life. Uma vida de justiça, uma vida Seeking the face of God, fearing God. a sua face, temendo a Deus. Matthew 6:33 says, seek ye first the kingdom of God. Mateus 6:33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. And all these things shall be added Todas unto as you. demais coisas serão vos Now, acrescentadas. some of you may say, Alguns de vocês podem yeah, I've dizer: been seeking God for a long time. mas eu tenho buscado a Deus há muito tempo. Well, I told you, God is not a respecter, but He will bless you. God is not a respecter of person, He will bless you. Deus, ele não é respeitador de pessoas. Somehow, see, God is testing us too. Então observe que por vezes somos testados. Sometimes we need to be patient, Às vezes temos que ser pacientes. or the fruit of the Spirit needs to come forth. Os frutos do Espírito precisam vir à tona. It needs to grow, it needs to increase. Ele precisa crescer, ele precisa aumentar. The fruit of the Spirit, O fruto do Espírito: love, joy, and peace, amor, alegria e paz, long-suffering, kindness, and goodness, bondade, benignidade, faithfulness, gentleness, self-control. fidelidade, controle próprio. That's the fruit of the Spirit. Esse é o fruto do Espírito. Against such there is no law. E aí diz que contra isso não há lei. How is the fruit of your Spirit? Como é que está o fruto do seu Of the Espírito? Spirit in your life? Como é que está o fruto do Espírito na sua vida? Is it okay with your Spirit, with the fruit of the Spirit? Está tudo ok com o seu Espírito, o fruto do seu Espírito? Hallelujah. Amen. He is going to reward you, He's going to bless you. Ele é quem recompensa, ele é quem abençoa. So for a season, Então observe que por um período, King Uzziah o rei was Josias blessed. It went well. foi bem, ele foi abençoado. But at a certain moment, at a certain time in his life, he opened his heart. Mas teve um período da sua vida que ele abriu seu coração And he caused the wrong spirit to enter in. e ele chamou os espíritos errados para entrar. King Uzziah had everything. He was successful, he was wealthy, he was blessed. E o rei Uzias tinha um homem de sucesso, ele era um homem abençoado. His enemies was beaten. They lost every battle. E os inimigos, eles perdiam todas as lutas contra ele. But now everything changed. Mas agora, de repente, tudo muda. His attitude, A atitude his dele, character, the fear towards God. o temor a Deus mudou. And this was the beginning of his downfall. E esse foi o início da sua ruína. In verse 16 from 2 Chronicles 26. Então, no verso 6 de 2 Crônicas 26. But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. 26:16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou sua queda. For he transgressed against the Lord his God by entering the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. And then in verse 18 it says, and they withstood King Uzziah and said to him, it is not for you, Uzziah, to burn incense to the Lord, but for the priest, the son of Aaron. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar Yes, incenso. who are consecrated to burn incense. Get out of the sanctuary, for you have transgressed. You shall have no honor from the Lord God. E eles disseram: saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. So King Uzziah opened his heart and pride entered in. Então o rei Uzias, ele abriu seu coração e o orgulho e a soberba entrou. When pride takes over, Quando a soberba entra, you lose the ability to receive correction. você perde a habilidade de receber correção. The once celebrated king, O rei que uma vez foi celebrado, that all people looked up to, que todas as pessoas admiravam, the king that all the enemy feared, o rei que todos os inimigos temiam, King Uzziah that was prosperous. o rei Uzias, ele era próspero. He feared all of his enemies. Ele vencia todos os seus inimigos. Now this king, Agora esse rei, he fell ele cai because of pride. por causa
Bible says that leprosy hit his forehead. E a palavra diz que a lepra acertou a sua... Because of pride, because of foolishness. Por causa da soberba e da tolice. And ultimately he died a leper. E em último estágio ele morreu. What a tragic end to a powerful beginning. Que fim trágico para um início poderoso. Now you may say, but what does it have to do with Isaiah verse 1, 6 verse 1? E aí talvez você pergunte, o que isso tem a ver com Isaías 6:1? Concerning the glory of God. Concernente à glória de Deus. See, God chose this time. Observe, Deus escolheu este tempo. After Isaiah witnessed all of this Depois que in the nation, Isaías observou tudo isso na nação. God chose this moment in time to reveal to Isaiah who's on the throne. Deus escolheu esse momento para revelar a Isaías quem estava no trono. Isaiah saw the Lord sitting on the throne. Isaías viu o Senhor sentado no trono. He didn't see a weak, worried God. Ele não viu um rei fraco, preocupado. But he saw God on the throne. Mas ele viu Deus no trono. He saw the sovereign king upon the throne. High and lifted up. Ele viu um rei soberano em alto sublime. Above all powers, above all nations. Acima de todo o poder de toda a nação. Above corruption, above chaos. Acima da corrupção, do caos. And then the Bible says that his train filled the temple. E a palavra diz que a sua glória enchia o templo. Now in the Bible days, agora nos dias da Bíblia da palavra, the length of a king's robe, the length of a king's robe, a extensão do véu do rei, it represented his victories. representava suas vitórias. But what does it say? His robe filled the temple. E a palavra diz que as abas enchiam o templo. The entire temple. Todo o templo. The entire temple was filled. Todo o templo era enchido. Because our God never lost a Porque battle. o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. And he never will. E nunca He perderá. never will lose a battle. E nunca perderá. I'm talking about our God. Eu estou falando do nosso Deus. Our God. Do seu Deus. He will never lose a battle. Nunca perderá uma batalha. Now, God chose this moment E Deus escolheu esse to momento reveal to Isaiah, para revelar a Isaías who is really reigning and who is seated on the throne, quem realmente está reinando no alto e who sublime is trono. high and lifted up. Quem está no alto e sublime He trono. said that we're so focused what is happening in the natural Isaías estava tão focado no que estava acontecendo no natural that we forget to look up. que por vezes nós também fazemos We isso, forget esquecemos de olhar para to Deus. look and see who's sitting on the Nós throne. esquecemos de olhar para quem está no alto e sublime trono. Look up, Olhe para cima, lift up your head, levante os seus olhos. and look who's on the throne, seated on the Observe throne. quem está sentado no trono. He rules and he reigns Ele reina, ele with governa power and with majesty. com poder e majestade. God is revealing Isaiah, I am on the throne. Deus está revelando a Isaías, eu estou no trono. He was telling prophet Isaiah, I am in control. Deus está falando para Isaías, eu estou no controle. I am unmovable, immovable. I'm glorious. Eu sou imovível, eu sou I am the glorioso. glorious king. I am on the throne. Eu sou um rei glorioso, estou See, no God trono. is not intimidated by what is happening on the earth. Deus não está preocupado com o que está acontecendo no mundo. God is not intimidated by anyone. Deus não está intimidado pelo que está se passando. He says, I am steadfast. Ele diz que eu tenho um espírito pronto. I reign with majesty. I reign with authority. I Eu reign reino with com power. majestade, com autoridade, com I poder. am the glorious God. Eu sou um rei glorioso. It doesn't matter what is happening on the face of the earth. E Deus está observando o que está acontecendo na terra. Whatever happens, you just have to look up Seja o que acontecer, olhe para cima and say, Lord, you're on the throne. e diga: Deus, tu estás no Lord, comando. you're in control. Deus, estás no comando. See, King Uzziah made a big mistake. Sabe, o rei Uzias cometeu um sério When he was erro. successful, when he was Quando prosperous, ele estava tendo sucesso, quando ele estava he opened prosperando, the door to pride. ele abriu o coração para a soberba. See, pride will always destroy you. A soberba sempre irá destruir. Always. Sempre. I don't care how rich you are. Eu não me importo quão rico você You é. may be a multi-millionaire. Você pode ser um multimilionário. But if you allow pride to enter Se into your você heart, permitir a soberba entrar em seu coração, you just open the door for your downfall.
você acabou de abrir a porta para a sua ruína. You are what you are because of God. Você é o que você é por causa de Deus. I am what I am because of God. Eu sou quem eu sou por causa de Deus. Nothing else. Nada mais. The wisest king ever lived on earth O rei mais sábio que já viveu na terra says in the book of Proverbs that pride comes before destruction. diz no livro de Provérbios que a Pride comes pride, before destruction. a soberba precede a ruína. But in God's Kairos moment, Mas em momentos onde Deus não está, God's Kairos moment, no tempo de Deus, no Kairos de Deus, God opened the curtains or the windows of heaven. Deus abriu. He opens the curtains of heaven. Deus abriu as cortinas do And céu he allowed prophet Isaiah to see e ele permitiu o profeta Isaías ver the Lord high and lifted up. o Senhor num alto e sublime trono. It must have been a glorious sight. De certeza que foi uma visão tremenda. What Isaiah saw, supernatural. O que Isaías viu foi He could sobrenatural. see this glorious king Ele viu um rei glorioso, in all of his glory on the throne, sempre com glória high and e lifted up. num alto e sublime trono. It was the brightest, the most radiant light he ever seen. Foi a luz mais radiante que ele viu, de certeza. Now, how do I know this? Como é que eu tenho essa Check what convicção? we do, verse 2 from Isaiah 6. Vamos ver o verso 2 de Isaías 6. Above it stood seraphim. Acima dele estavam serafins. Each one had 6 wings. Cada um deles tinha 6 asas. With 2 he covered his face. Com 2 cobriam o rosto. With 2 he covered his feet. Com 2 cobriam os pés. And with 2 he flew. Com 2 voavam. Now seraphims are creatures created by God. Agora, serafins são criaturas criadas por Deus. They are fiery angels. Eles são anjos de fogo. They're also called burning ones. Eles são chamados de fogo ardente. Angels full of fire to worship God. Anjos cheios de fogo adorando a Deus. The glory of God that was seated upon the throne. A glória de Deus que foi vista no trono It was indeed bright. era de fato reluzente. It was shining. It was radiant. Estava brilhando constantemente. So much Tanto that these seraphims, que os serafins they had to cover their eles face. tinham que cobrir as suas They could faces. not stand face to face with God with their face uncovered. Eles cobriam os rostos porque não suportavam ficar rosto a rosto. This glorious God Esse Deus glorioso was shining. estava brilhando. It was glorious. Era glorioso. So to Isaiah, it must have been an unforgettable experience Então para Isaías foi uma experiência inesquecível. to behold the King of Glory seated upon the throne. Para ver Deus no alto e sublime trono. It must have been, De certeza que foi. but also a confrontational experience, Mas também foi uma experiência confrontadora. and it must have shook him E de certeza que mexeu com ele. because the moment he saw the glory of God, Porque no momento que ele viu a glória de Deus, immediately he was aware of himself, how unclean he was, imediatamente se tornou atento sobre si próprio de quão sujo ele estava. and conviction came. E a convicção veio. When you behold the glory of God, Quando você observa a glória de Deus, conviction will come. a convicção ela vem. You cannot separate these two things. Você não consegue separar essas When coisas. you behold the glory of God, Quando você observa a glória de Deus, you will see yourself. você vai olhar para You will si. see your shortcomings. Você vai ver como chocalhado você vai ficar. Conviction will come. Como a convicção virá. When you have a true encounter with Jesus, you will be changed. Quando você tem um verdadeiro encontro com Jesus, isso mexe com você. You will be changed. Você irá ser mudado. Você muda. Many people say, Lord, show me your glory. Muitas pessoas dizem, Deus, mostra um sinal. Tonight I'm saying, know what you're asking. E nessa noite eu observo o que você está pedindo. There'll be conviction. Pois ele de fato vem. There'll be true repentance. Sorry? There will be conviction. There will be true repentance. Com certeza virá convicção. De fato virá o arrependimento. God will hold a mirror. Deus ele levanta um espelho. When you see His glory, you will see yourself. E quando você olha para ele, você vê assim. And you will see what is wrong. E você
vai então You will see perceber your algo de errado. shortcomings, Você vai olhar para your shortcomings. And I pray E eu oro every time que todas as vezes we behold His glory, que nós estamos perante a glória de that Deus, we will see que ourselves, nós consigamos ver a nós próprios. and that we will stand before Him E que nós vamos estar diante dele with an open heart com o coração aberto. and tell Him, Lord, here I am. E dizer, Deus, aqui estou. Change me. Muda-me. Here I am. Take this away. Take that away. Aqui estou. Tire isso de mim. The glory of God is going to touch you. A glória de Deus toca você. Get ready, Se prepare, church, igreja. because you will have glorious meetings. Porque de fato você terá momentos. God will demonstrate His glory in a new and a fresh way. Deus ele está trazendo uma glória, um novo, um refresco. God says, whatever you have been through and whatever you've experienced, E a palavra é: não importa o que você passou, there's nothing compared to what is about to come. não há nada comparado pelo que está por vir. It's going to be deeper, greater, Será algo more maior, powerful. algo mais It's going to poderoso. be glorious. Será glorioso. God says, get ready. Então Deus fala: Get ready for my glory. Get ready for my presence. Get ready for what I'm about to do in your se midst. prepare para o que eu estou pronto para fazer na sua vida. Now Isaiah did not only see the Lord high and lifted up, Isaías não declarou: eu vi o Senhor no alto e sublime trono. but the Bible says that he also heard the cry of the seraphims. E a palavra diz que ele ouviu o clamor dos serafins, Worship. adorando. Isaiah 6 verse 3. Isaías 6, versos 3. And one cried to another E clamavam uns aos outros, proclamavam, and said, Holy, dizendo: Santo, holy, Santo, holy is the Lord of hosts. Senhor. The Holy is filled with His glory. Seu templo está cheio da sua They glória. cried one to another. Eles proclamavam uns aos outros. Did you read that? Você leu isso? They cried one to another. Eles proclamavam uns aos outros. They didn't cry out to the Lord at first. Eles They did not cry to the Lord at first. não proclamaram para o Senhor primeiro, But it says they cried out one to mas another. eles proclamaram uns aos They said, outros, Holy, dizendo: Santo, holy, holy is the Lord. What were they doing? What were they o doing? que eles estavam fazendo? Crying out to one Eles another. estavam proclamando They uns aos were outros. firing up one another. Eles estavam Come on, worship the Lord. Então eles estavam adorando a That's Deus. one another. Say, God is holy. Por isso que ele diz: Ele é santo. He is holy. Ele é santo. He's holy. Ele é He's santo. holy. Ele é santo. Ele é santo. They were worshiping Eles estavam by declaring the holiness of God, declarando-nos que a santidade de and Deus. the character of God was on the throne. E a palavra diz que Deus estava no trono. To one another, they were declaring E it. eles proclamavam uns aos The outros. only true living God that is holy. E eles diziam que Deus é santo. And they were decreeing and declaring the greatness and His mighty acts in the earth. Eles estavam declarando uns aos outros os seus feitos poderosos na terra. The whole earth is filled with His glory. Toda a terra está cheia da sua glória. Hallelujah. É o que eles declaravam. See, they made known God's holiness. Eles They made known God's holiness to one another. tornaram a glória de Deus conhecida. They were fueling, as it were, one another. Eles estavam enchendo uns aos outros. See, when you worship God, Observe, quando você adora a Deus, worship God with fire, ou adorando a Deus com fogo, worship God with passion. adorando a Deus com uma paixão, Let the person standing next to you, a pessoa que está ao seu lado, when they see you worshiping, quando elas veem você they adorando, will desire to worship God eles also. desejarão When they see you adorar. worshiping the holiness of God, Eles observam você adorando a plenitude de Deus. Eles quererão também to dessa graça worship the only true living para God, adorar o único que é digno de ser adorado. worship
to worship God. como adorar a Deus. We must show them. Nós devemos mostrar a eles. This is how you worship God. Assim é que se adora a Deus. They were teaching one another these ages. We got to teach our children. E eles estavam ensinando uns aos outros. See, Temos que ensinar aos nossos we filhos. must tell them how, show them how to praise God, Temos how que to worship mostrar God. como adorar a Deus. Psalms 145, Salmos 1:45, verse 4. verso It 4. says this: one generation, Salmos 45, verso 4. 4. One generation Diz: uma geração shall praise your works to another. ensinará aos outros ao seu louvor. One generation Uma geração shall praise your works to another. irá mostrar as suas obras para a outra. One generation Uma geração shall praise your works to another generation. irá mostrar os seus feitos. We are responsible Nós somos to responsáveis teach this de generation ensinar essa geração how to praise God. como adorar a And Deus. then this generation Nessa geração, will teach the next generation Deus ensina a how to próxima worship geração. and praise God. And this generation will teach this generation. And it will go from generation to generation to generation to generation to generation. It will not stop. não irá parar. These fiery angels, they worship God continually. E eles adoravam a Deus continuamente. There was an unstoppable flow of worship Era fluxo imparável de adoração, as they cried one to another. em que eles proclamavam uns aos outros. So worship was also what Isaiah saw. Então, Isaías também viu a adoração. He experienced this tremendous worship, how they worship God. E foi tremendo como ele viu essa adoração. Como eles adoravam a Deus. With passion, with passion, with passion, Com paixão. with passion. Com paixão. Hallelujah. You remember the story when Abraham offered up Isaac? Você se lembra da história de quando Abraão ofereceu a Isaac? In the book of Genesis No livro de Gênesis 22, 22, it says that Abraham brought along with him diz que Abraão trouxe com ele some attributes: algumas madeiras. fire Ele trouxe Wood. fogo, ele trouxe and madeira a knife e um cortinho, to worship. para adorar. When he went to worship, he brought these attributes: Quando ele foi adorar, ele levou esses atributos. fire Fogo, to worship. para adorar. When you worship God, Quando você for adorar a Deus, bring your fire with you. traga fogo com você. Bring your passion with you. Traga paixão com você. Your passion, your passion. Paixão. Fire! Fogo. Fire to worship. Para adorar. Fire. Fogo. Never worship God without passion. Nunca adore a Deus sem paixão. Worship God with fire. Adore a Deus com fogo. It will be tangible. Será tangível. It will be contagious Ele será contagioso. when you worship God. Apenas adore a Deus. Are you with me? Are you with me? Você está comigo? These seraphims, they were worshiping God so passionately. Os serafins estavam adorando a Deus com tanta paixão. And there must have been many of them. E de certeza que haviam muitos ali. Because actually Isaiah did not mention how many fiery angels there were. Porque de fato Isaías não quantificou. But you can Quantos read, ali estavam. you can read that it was so loud Mas o proclamar era tão alto that the doorpost was shaking. que as portas mexiam-se. The doorpost was shaken. Doorpost, the door. Que os portais se mexiam. It was shaken by the way they worship God. Estavam tremendo por causa da With so much passion, com tanta paixão, with so much fire. com tanto fogo. One experience Que experiência that he saw que ele viu. when you behold the glory of God. Quando você está perante a glória de Deus, Get ready for conviction. prepare-se para a convicção. You will be aware of your shortcomings. Você ficará atento a essa. God's glory, which is light, Deus ele reluz com sua luz.
it will point out what is dark in your life. E ele aponta qualquer escuridão que há em sua vida. So do you still want to see His glory? Então você ainda quer ver a glória dele? Do you want to see His glory? Você quer ver a sua glória? Tell your neighbor, get ready. Diga ao seu irmão, se prepare. Get ready for the glory of God. Se prepare para a glória de Deus. How about church, get ready. Abra Portugal e se prepare. Get ready. Se prepare. God is going to demonstrate His glory. Deus ele revela a sua glória. And it's going to be beyond what you've ever experienced E before. será muito além daquilo que você já experienciou. Pastor Pastor Joshua, this is what God is saying. Isso é que Deus está falando. What you've experienced until this far O que você experienciou até aqui is the preparation é uma preparação of the season that is ahead of you. para o período que está à frente, a temporada que está à frente. Things have been great, things have been good, Coisas foram boas, but it's nothing compared mas não é nada comparado to what is about to come. pelo que está por vir. God says, I will demonstrate my glory Deus diz, ele demonstrará a sua in a way glória that you have never felt, seen, de or uma tasted forma before. como você nunca sentiu, como nunca viu. God says, it will take place. Ele te levará a lugares He says, I've heard your cry, I've heard your prayers. que ele ouviu as suas orações, ele tem ouvido os seus See you clamores. crying out to me. Eu observo as suas orações. God says, I will begin to demonstrate. E ele diz, eu começarei a demonstrar. And my presence will be so tangible E a in the minha presença midst. será tão tangível. And my presence will draw the people in. E a minha presença é quem trará as pessoas. Not even your preaching, or not even the worship, Não tem a ver com o louvor, não tem a ver com a sua but it's oração. my presence. Mas é a minha My presença. presence will be like a magnet. A minha presença será como um imã. And when you come and bow your E knees, você irá ver o ajoelhar. and you will have E meetings você terá where people will come and run to the altar. pessoas que virão correr para o They will altar. bow down, they will cry out to God. Eles irão se ajoelhar e chamar And you're not Deus. even asking them to come. E você nem pedirá para But eles it's the irem. presence of God Mas será a presença de Deus that will draw them in. que trará eles. God says, get ready. Então Deus diz, For prepara-se. the best is ahead of you. Pelo que está à sua frente. Things will change. As coisas irão mudar. Things will change Coisas irão drastically mudar for His drasticamente glory. para a sua And glória. my glory will be seen. E a glória dele será vista. My glory will A be minha seen. glória será vista. I will demonstrate my power. Eu demonstrarei a minha God says, glória. get ready. A palavra diz, se Yes, prepare. indeed, signs and wonders and miracles will take place in my presence. Sinais e maravilhas serão demonstradas. Many healings will take Muitas place. curas irão acontecer. As you begin to worship me, Conforme você as I begin to começar, demonstrate my presence, conforme você adorar, you eu will estarei a begin minha to see that presença. many people will get healed. Você vai observar pessoas sendo And curadas. nobody will touch them, no one will pray. But it's my presence, in my presence, they will be healed. In that presence, they will be delivered. Na minha presença eles sentirão. I will do it, says the Lord your Eu God. farei, diz o It's Senhor. going to be a glorious season. Será uma temporada de muita 7 glória. years, 7 years. 7 anos. But God says now the fat years are coming. E diz que as vacas gordas chegarão. The glorious 7 years are coming. Os 7 anos de glória You estão vindo. experienced the first 7 years. Você experimentou esses Ups and downs, mountains and valleys. altos e baixos nesses primeiros 7 There anos. was victory and there was also defeat. Teve vitórias como também People come and people difíceis. go. Pessoas vêm, pessoas vão. I hear many voices Eu escuto muitas that are vozes around you talking. que em volta de você estão Some falando. spoke good, some bad. Algumas falam bem, But you outras still falam bem. remain, you still Mas standing. você ainda aqui está, você Because permanece. you know God called you. Porque você sabe que But Deus God te says the chamou. 7 years that are coming, E Ele diz que 7 anos they estão will be vindo. greater than the 7 years Serão that was. muito melhores que It will be esse. glorious. Será It glorioso. will be glorious. Será glorioso. So get ready. Não se prepare. Get ready, woman of Se God. prepare. I will speak to you Eu today. falarei I contigo. will reveal myself to you. Eu revelarei mais And you para will você. know that I am the Lord your E God. você saberá You que eu will sou know my Deus. voice. You will know my Você spirit. irá And you will conhecer. express. Você irá God says, conhecer. get ready. Deus diz, se prepare. And don't think that I will be silent. Don't think I will be still. E não pense que eu estarei tímido ou estarei No, parado. in the season of time, God will raise you up. Nessa temporada Deus te levantará. And God will speak to E you. Deus falará And contigo. God will challenge you. E Deus irá desafiar God will você. challenge you. Deus irá desafiar You're você. gonna rise
vida Healing will come forth. Ele se revelará. Restoration will come forth. Restauração irá acontecer. There's many broken marriages, many broken relationships. Famílias que estão quebradas vão ser Will be restauradas. healed. Pessoas But que God estão says, do serão not fear, do not be afraid. Deus diz, não You're tema. going to rise up. Você será And my elevado. glory will be seen E a upon you. minha glória será My vista em glory will você. shine. A minha glória será God says, brilhar get em ready, você. get ready, get Então ready. você diz, prepare-se, It will prepare-se. take place. E isso irá acontecer. Hallelujah. Aleluia. For I believe, Eu creio for such a time as this, that there will be glorious encounters. que terá encontros gloriosos. And a cleansing and purifying will take place E um momento de limpeza, de purificação by His acontecerá glorious fire. pelo seu fogo glorioso. God's refiner's fire will come. O fogo de Deus virá. And I pray E eu oro that it will be your desire. que será também o seu desejo. A holy fire from the presence of God. Um fogo santo da For presença de Deus. cleansing purpose. Para fins de Not purificação. for judgment. Não, Not for judgment. não é para julgamento, But for redemption. mas é para redenção. He will cleanse you. Ele será He will purge you. Ele purificará A você. burning fire. A holy Será fire. um fogo que queima, que purifica. And it will set your heart ablaze. E colocará um lugar em seu It will coração. set your heart ablaze. E será e colocará um In true and divine encounter with the living, glorious God. um encontro real e divino com Deus. Help us, Lord. Senhor, nos ajude. Isaiah began to confess Isaías começou a confessar. after he saw the glory of God. Depois que ele viu a glória de Deus, He confessed. ele confessou. But in verse 6, verse 7, of No Isaiah verso 6, 6 e no verso 7, then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal which he had taken from the tongues from the altar. 6, Isaiah 6, verse 6 and 7. logo dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. And he touched my mouth with it, E ele tocou a minha boca e and said, Behold, disse, veja, this has touched your lips, isso tocou os seus lábios. and your iniquity is taken away, Por isso a sua culpa foi removida and your sin purged. e o seu pecado está Now perdoado. we must take a look how the angel positioned himself Nós temos que observar como o anjo se portou. internally toward Isaiah. Ele se virou para Isaías. See, they could have judged Isaiah. They could have judged Isaiah. Eles poderiam ter julgado Isaías. Because they knew. He said, I am a man of unclean lips. He was a sinner. Porque eles sabiam que o próprio Isaías confessou, sou um homem de grande pecado. They never judged Isaiah. Eles nunca julgaram Isaías. But instead they took a live coal. Mas ao contrário, eles pegaram uma And they brasa. flew to him, touched his E lips. eles voou até Isaías e tocou em seus lábios. God didn't tell them to do that. Deus não disse para eles But they fazer did isso. it. Mas eles fizeram. Because they had a heart filled with compassion. Porque eles tinham o coração cheio de compaixão. We must have a heart filled with compassion Nós temos que ter esse coração cheio de towards the sinners. perante quem peca, perante We quem cannot pecadores. judge them. Não podemos julgá-los. Have a heart filled with compassion. Nós temos que ter um coração cheio de compaixão. Because sinners will come to his house. Porque pecadores virão a essa casa. Prostitutes will come to his house. Prostitutas virão a essa casa. Drug dealers will come to the house. Traficantes de drogas virão a essa But casa. how will we stand in front of them? E como iremos estar perante eles? Are we going to judge them? Iremos Or julgá-los? going to love them? Ou nós vamos amá-los? With the same compassion these angels Com a have. mesma compaixão que os serafins tiveram de Isaías. We must tell them. Nós devemos The gospel of Jesus Christ. levar o evangelho de Cristo Jesus. And then verse 8. E no verso 8, After Isaiah's confession and he was cleansed, depois da confissão de Isaías, now he heard the voice of God. ele ouviu a voz do Senhor. God didn't speak to Isaiah Deus não falou com Isaías until he confessed. até que ele confessasse. And after he confessed, E depois que ele confessou, he heard the voice of God. ele ouviu a voz do Senhor. And the voice of God said this: E a voz de Deus disse: Who shall I send? a quem enviarei? Who will go for us? Quem irá por nós? Who shall I send? Quem enviarei? Who will go for us? Quem irá
que foi dito a ele. And I believe that this voice, E eu acredito que a sua I voz believe that it still stands today. ainda permanece hoje. Who will go? Quem irá? Who shall I send? Quem enviarei? It doesn't matter who you are. Não importa quem você é. Doesn't matter your age, your Não gender. importa a sua idade, o seu gênero. God is calling you. Deus te chama. Go ye to the world. Vá você. We have to become a man, a woman, a young girl, a young man. Temos que ser, seja homem, mulher, That will go out and they will tell the people vá e diga às pessoas. that Jesus loves them, Jesus os ama. that Jesus still saves. Que Jesus ainda salva. And tonight, this is the question that I'm going to ask you. Essa é a On pergunta behalf que eu of te God, faço. Por Deus, who shall I send? quem enviarei? Who will go for us? Quem irá por nós? God is ready Deus está pronto to strengthen you, to strengthen you, para to fortalecer, empower you, to para anoint you. empoderar God is você, para always ungir ready. você. But are we ready to rise up? Mas estamos nós prontos para sermos Are we elevados? ready to go Estamos nós prontos para ir and do e fazer what He tells us to do? o que Ele diz para fazermos? Are you ready? Estás pronto? Are you ready to go? Estás pronto para ir? Tonight, this will be my question. Hoje essa é a minha If you missão. are ready, Se você está pronto, I want you to stand up eu peço que você fique de pé, as a sign to God. como um sinal. Lord, here I am. And if you want, Se você quiser, come forward. venha até aqui à frente. Just come forward. Pode vir aqui à frente. Show you love. Lord, I mean business with you. Como sinal, Senhor, eu preciso disso. Don't worry, come. Não se preocupe, pode vir. I want God to touch you. Eu quero que Deus toque você. And I want Him to fill you up. Eu quero que Ele enche a ti. Just lift up your hands to the Levante as Lord. suas mãos. Just lift it up unto the Lord. Levante as suas And I mãos. want you to talk to the Father yourself. E fale com Deus. And I want you to tell the Lord, here am I. Diga ao Senhor, Senhor, aqui estou. Here am I, send me. Aqui estou perante ti. Anoint me. Deus, me unge. Empower me. Eu recebo o seu poder. But if there is anything that needs to be cleansed, Pai, and mas purged, se precisa algo ainda para ser purificado, do it, Lord. Pai, Let your fire burn. Let your fire burn. eu recebo o teu fogo. Que ele And queime. burn every uncleanness away. Que queime qualquer coisa que ainda esteja impura. Come on, lift up your voice. Vamos lá. Aproveite esse momento. Speak to the Father. Fale com o Pai. Yes, Lord. Sim, Senhor. Hallelujah. Sim, Senhor. Jesus. Yes. Sim, Senhor. Let your fire burn, oh Lord. Que o fogo queime. Let your fire burn. Let your Que o fire fogo burn. queime.
We bless your holy name. Abençoamos o seu Thank santo you, nome. Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah. Amém. Amen. Aleluia. Amen. Amém. Come on, give it away. I just feel to sing. Tem um hino antigo que eu gosto de louvar. It said, then sings my